Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, sou professora de língua portuguesa. Hoje é a nossa terceira aula. Nós estamos falando sobre tipos de sujeito. Na aula passada nós falamos sobre o sujeito simples e o sujeito composto. Hoje, terminando este conteúdo, nós falaremos sobre o sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Aqui está o meu e-mail, prof.elianevieira@gmail.com. Se vocês quiserem mandar sugestões, tirar alguma dúvida, podem me mandar um e-mail que eu responderei com o maior prazer. Então, diretamente ao assunto, sujeito indeterminado. É aquele que não se pode determinar com precisão o núcleo. Então, grave essa palavra, não se pode determinar com precisão o núcleo. Em língua portuguesa, nós podemos indeterminar o sujeito de duas formas: verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome se. A regrinha com verbo na terceira pessoa do plural é simples, esta aqui é bastante conhecida. Na letra A nós temos o exemplo: querem acabar com o Brasil. Então eu tenho o verbo querer aqui, o verbo querer está na terceira pessoa do plural. Então eu sei que existe alguém que quer acabar com o Brasil, porém eu não posso determinar com precisão quem é esta pessoa. Portanto, eu tenho um caso aqui de sujeito indeterminado. Não posso determinar, não posso com precisão declarar quem seja o núcleo, quem seja o agente da ação do verbo. Então, roubaram a minha moto. Mesmo caso, o verbo roubar aqui está na terceira pessoa do plural também. Roubaram a minha moto, também não posso determinar quem foi esta pessoa. Eu sei que alguém roubou, é óbvio, porque a minha moto não está mais lá. Sei que alguém roubou, mas não posso determinar quem seja esta pessoa. Portanto, dois casos de sujeito indeterminado. Uso do pronome ser mais verbo na terceira pessoa do singular. Existem alguns verbos, alguns tipos de verbos que ocorrem isso em língua portuguesa. Quais são eles? Verbo transitivo indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo. Esses três tipos de verbos de transitividade verbal, mais o pronome ser, é que eu posso ter um caso aqui, que eu tenho um caso de oração de sujeito indeterminado. Exemplo: vive-se sempre correndo nas grandes cidades. O verbo viver é um verbo intransitivo. É um verbo intransitivo mais o pronome se. Ora, está dentro da minha regrinha. Verbo intransitivo, mais o pronome se. Então, eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Eu sei que existe alguém que vive sempre correndo nas grandes cidades, mas eu não posso determinar com precisão quem seja esta pessoa. Mesma coisa embaixo, era-se feliz ali. Aqui eu tenho um verbo de ligação, é isso, mais o pronome se. Era-se feliz ali, verbo de ligação mais o se. Aqui eu tenho um predicativo e aqui um adjunto adverbial de lugar. Então, verbo de ligação mais se também está na nossa regrinha, verbo de ligação mais o pronome se, um caso de sujeito indeterminado. Sei que existe alguém que é feliz ali, mas eu não posso determinar com precisão quem é essa pessoa. Terceiro caso, precisa-se de professores. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto mais se. Também um caso de pronome de sujeito indeterminado. Precisa-se de professores. Eu sei que alguém está precisando de professores, mas eu não posso determinar quem é esta pessoa. Então, sujeito indeterminado. Repare que o pronome se, em todos esses casos, ele é o pronome responsável por indeterminar este sujeito.
Então, eu chamo este pronome de pronome indeterminador do sujeito. É o PIS, é aquele que a gente conhece como PIS. Então, PIS é igual a pronome indeterminador do sujeito. Ora, esse pronome ser é um pronome indeterminador do sujeito, eu o chamo de PIS. Depois, numa outra aula, nós vamos ver a diferença do pronome indeterminador para o pronome apassivador. Passemos, portanto, o próximo tipo de sujeito, a oração sem sujeito ou o sujeito inexistente. Aqui acontece sempre com verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? São aqueles verbos que a gente não pode relacionar, que eles não se referem a nenhuma pessoa do discurso. Então, que tipo de verbo é esse? Fenômenos da natureza. Aqueles verbos que indicam fenômenos da natureza. Como chover, ventar, trovejar, nevar. Então, choveu muito esta tarde, eu tenho o verbo chover, indica fenômeno da natureza. E, portanto, eu tenho uma oração sem sujeito. O verbo trovejar, ora, mesma coisa. Trovejou a noite toda. Indica fenômeno da natureza, oração sem sujeito, portanto. O verbo haver, usado no sentido de existir, ele também é impessoal. Quando eu falo há muitos políticos corruptos no Brasil, eu posso perfeitamente falar existem muitos políticos corruptos, existem muitos políticos corruptos no Brasil. Então, repare o seguinte, que com o verbo haver, sendo impessoal, no sentido de existir, não há concordância porque não há sujeito. Então, uma oração sem sujeito. Porém, se a frase fosse existem muitos políticos no Brasil, o verbo existir é um verbo pessoal, ou seja, ele tem um sujeito. Então, quando eu falo existem muitos políticos corruptos no Brasil, eu faço a pergunta ao verbo. O que existe? Muitos políticos corruptos no Brasil. Ó. Então, muitos políticos é o sujeito do verbo existir. Então, se houvesse aqui existem, vou colocar no singular, existe um trabalho para você. Ó, mesma história, ó. O que existe? Um trabalho. Um trabalho agora está no singular, então o verbo existir, ele vai concordar com o seu sujeito, que é um trabalho, também no singular. Tudo bem? Houve muitas greves nas escolas. Posso trocar por existir? Existiu, existiram muitas greves nas escolas? Posso, perfeitamente. Então, houve muitas greves, o haver está no sentido de existir, portanto, impessoal. Agora, se eu trocar, repito, pelo verbo existir, ele é pessoal e ele vai concordar com o seu sujeito. Muitas greves aqui é o sujeito do verbo existir. E a última regrinha, o verbo estar e fazer relacionados a clima ou tempo. Então, o verbo estar relacionado a clima, está muito frio aqui, também uma oração sem sujeito, não existe uma relação desse verbo com nenhuma pessoa do discurso, com nenhum sujeito, com nenhum agente, portanto, oração sem sujeito. Faz meses que não bebo, ó, o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, também impessoal, não há concordância com meses, então está errado falarmos fazem meses que não bebo. Para o concurso público é inadmissível, tá? O aluno precisa saber que o verbo fazer é um verbo impessoal quando for relacionado a clima ou tempo. E aqui o último exemplo, faz muito calor no Rio de Janeiro, verbo fazer aí no sentido de clima, faz muito calor no Rio de Janeiro. Também uma oração sem sujeito ou um sujeito inexistente. Então, pessoal, fechamos assim as nossas aulas sobre tipos de sujeito. Espero que vocês tenham gostado. Repito o meu e-mail, prof.elianevieira@gmail.com. Se vocês precisarem, podem me mandar um e-mail que com certeza responderei